pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Para esta sexta-feira, temos a Liga da Arábia Saudita, onde temos a equipe do Al Ahly enfrentando a equipe do Al Nassr. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Ahly, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Al Ahly pelo Campeonato Árabe é a segunda colocada com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Al Nassr, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do Al Nassr é a terceira colocada com 51 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Al Ahly, 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Augsburgo enfrentando a equipe do Bayern de Munique. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Augsburgo, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Augsburgo é a oitava colocada do campeonato alemão, com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Bayern de Munique, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada, com 65 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, ficou com 5 vitórias para a equipe do Bayern de Munique. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Já no campeonato francês, temos a equipe do Nice enfrentando a equipe do Nantes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Nice é a quinta colocada do campeonato francês, com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Nantes, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Nantes é a 13ª colocada, com 27 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Nantes. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Pelo campeonato italiano, temos a equipe do Genoa enfrentando a equipe do Udinese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genoa, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. A equipe do Genoa é a 12ª colocada do campeonato italiano, com 35 pontos ganhos. Já a equipe da Udinese, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe da Udinese é a 10ª colocada, com 40 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe da Genoa e 3 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. La Liga, campeonato espanhol. Temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Espanhol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Rayo Vallecano é a 7ª colocada do campeonato espanhol, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Espanhol, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. A equipe do Espanhol é a 16ª colocada, com 29 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Rayo Vallecano e 2 vitórias para a equipe do Espanhol. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Rayo Vallecano para vencer. Com a volta do Campeonato Brasileiro da Série B, temos este jogo de início, Goiás versus Amazonas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Goiás, dos últimos 2 jogos disputados entre essas duas equipes, venceu 2 partidas. Já a equipe do Amazonas, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. Melhor opção para essa volta do Campeonato Brasileiro da Série B entre Goiás e Amazonas,
Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos o jogo do Criciúma, enfrentando a equipe do Operário. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Criciúma, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Criciúma, a equipe do Operário também dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas equipes já se confrontaram por 5 vezes, sendo que uma vitória ficou com a equipe do Criciúma, um empate e 3 vitórias para a equipe do Operário. Para essa volta do Campeonato Brasileiro da Série B, entre Criciúma e Operário, vamos ficar com casa, Criciúma para vencer. Para o último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, desta sexta-feira, temos Paysandu enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paysandu, venceu 4 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Os últimos 2 jogos disputados entre essas duas equipes ficou com um empate e uma vitória para a equipe do Atlético Paranaense. Melhor opção para essa volta do Campeonato Brasileiro da Série B entre Paysandu e Atlético Paranaense, vamos de uma dupla chance. Empate fora, Atlético Paranaense para vencer ou partida terminando empatada. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Goiás entre Amazonas, vamos de partida acima de 1,5. Paysandu vs Atlético Paranaense, uma dupla chance, Atlético Paranaense para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Jogo de Criciúma vs Operário, vamos ficar com casa, Criciúma para vencer.